Neste documentário, apresentaremos depoimentos de um grupo de antigos moradores que falarão sobre a história da comunidade de São Pedro de Venda Nova, como iniciou a construção da igreja e como ela chegou até nossos dias. Como foi lá no início, quando os primeiros imigrantes italianos chegaram em Venda Nova, como que eles começaram a reunir a comunidade igreja. A minha mãe contava que quando chegaram as primeiras famílias aqui em Venda Nova, aqui não havia igreja, não havia nada. Eles iam à reza ou à missa lá em Pindovas, e lá já tinha uma igrejinha, portanto, Pindovas é antes de Venda Nova. E passava em frente à casa do senhor Ângelo Altoé, que foi o primeiro morador que chegou aqui em Venda Nova, e a casa deles era lá para lá do cemitério, à beira da estrada. A estrada de Pindovas era aqui por dentro, não era pelo asfalto, não. E como eles não tinham nada para comer, a dona Elisa, né? Ela saía, esperava o pessoal quando vinha de volta da reza, saía com uma bacia de alface, pegava ovos, distribuía para os primeiros que chegaram aqui. Ele não tinha nada para comer ainda, estava começando bem. E assim começou o voluntariado aqui em Venda Nova, as pessoas se ajudando uns com os outros. Bom, aí surgiu entre as famílias uma necessidade de fazer uma igreja aqui, porque Pindovas ficava muito longe. A iniciativa, bom, a partir de um grupo de famílias, né? Vamos fazer uma igreja aqui. O primeiro terreno foi o antigo dono da Fazenda Providência, que é onde é a nossa sede. Era um alqueire e pouco, né? Que o pai até conseguiu licença do padre para montar o botequim dele e a residência lá, que já era amigo dos padres lá em Araguaia. Depois veio uma questão entre a família Palqueiro e Altoé, que ficava muito perto das famílias lá e longe da família daqui, da família. Aí surgiu que a viúva, a mãe dos Mineiros, cedeu essa parte desse morrinho aqui, por causa desse problema. Foi quando a Futura foi construída aqui, né? E depois então, até foi o padre, a Cúria resolveu vender aquele terreno do meu pai. Esse terreno aqui, ele ficava em cima da divisa da Providência com a Lavrinha. Então, parte do terreno foi doado por Lourenço Zandonati. Depois, mais adiante, o Diolito Perim acrescentou uma área onde está esse galpão aí. Sim. Então, esta é uma maquete feita pelo seu Ângelo Sassai e foi a primeira igreja daqui da comunidade de Venda Nova que foi construída. Essa daqui... E o senhor Gilim vai explicar para nós como foi. Isso daqui ficava atrás, lá no barranco, né? Era um acréscimo para colocar o altar do Sagrado Coração. Ele ficava lateral, né? E aqui tinha o coro também, mas a igreja em si, quando saía da igreja, saía pelo fundo e dali vinha para a canônica, né? E aqui tinha 2 quartos, um do padre e outro de reserva, né? E para cá era a cozinha, a sala, o lugar de catecismo, mais tarde, né? E essa casinha era uma casinha de guardar bagulho, enxada, coisa assim, né? E tinha 2 quartinhos, né? E aqui a torre,
ela era tocada com aquele balanço, né? Carrilhão. Carrilhão. E aqui, esse sinal aqui de coisa é a varanda, né? Seria uma abertura, né? Onde ficavam os sinos. É, onde ficavam os sinos aqui, pendurados aqui assim, né? 3 sinos tocados com Mas tinha um carrilhão. sino bem grande, né? Hein? Um era bem grande. Ah, todos os 3 eram. Eu sei que, ouvi falar assim que ele de Castelo, a Venda Nova, trouxeram em cima de um balão grande, gente ia atrás e a frente na frente trazendo até Venda Nova. Essas colunas pretas aí são de Braúna. Essas daqui eram coluna de Braúna. E foram lavradas pelos Jopes Andonade e Pedro Calimã, que ele era um craque no machado, e foram tiradas lá onde mora a Zebina e arrastadas para cá com juntas de boi. Elas mediam 22 metros de altura, né? 3 andares, tinha 2 soalhos, um aqui e outro menor. Tinha as escalas, subia por dentro, dava uma curva e aí dava até o segundo andar. Depois fazia a mesma coisa no outro até chegar em cima. O sino era tocado 3 vezes antes da função. Então, quando tocava a primeira vez, no final dava uma pancada. Quando tocava a segunda, dava 2 pancadas. Quando tocava a terceira, que era a hora da função começar. Quando morria um também batia o sino. Estava ensinando na igreja. Aí batia o sino de vez em quando uma pancada, sabia que tinha morrido um. E quando morriam pessoas da comunidade, estava falando do Adrósio aí, não havia outro meio de comunicação aqui. Então, era o sino que dava o sinal. E ele tinha um tinido próprio para anunciar a morte de alguém. Não era uma batida de festa, não, era uma batida mais lenta para anunciar que morreu alguém. Aí todo mundo se perguntava quem foi. A primeira igreja era feita de madeira, toda de madeira. E a torre também de madeira. Quem tocava os sinos era o falecido Gabriel, irmão da minha mãe. Depois veio aquela epidemia do tifo e ele morreu. Então ficaram lamentando quem que vai tocar os sinos, porque não tinha ninguém que tinha prática, tinha as 3 cordas, né? Ele tinha uma prática de puxar uma e outra para dar a melodia do sino. Era muito interessante e de vez em quando a gente ia lá perto para escutar o sino. Aí os pais falavam, não, para dentro da igreja. Falando ainda do início da nossa comunidade, como foi a escolha do padroeiro, vocês podem contar o que vocês ouviram dos pais de vocês? O São Pedro ele vem desde a Itália, lá em Marino de Piave, era o centro lá perto de Treviso. Então a minha nona Arcângela falava, hasta lá no entre 66 e Campania a Marino. Eles moravam longe, mas escutavam o sino. E era São Pedro e São Paulo. Aí trouxeram Alfredo Chaves, lá em São Piero Vecchio. De lá mudaram-se para cá, era o mesmo grupo de pessoas. E encontraram então o São Pedro aqui. Quando que o pessoal de Cola de Venda Nova casar, eles compraram terra lá, e o pessoal foi para lá, botaram São Pedro lá. Nós encontramos um documentário muito interessante que diz o seguinte: em 1910, inauguração da primeira capela em Venda Nova dedicada a São Pedro. Um dado histórico sobre a nossa primeira capela nos diz assim: por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, o Bispo do Espírito Santo, Dom Fernando Monteiro, através de seu escrivão da Câmara Eclesiástica, Padre Hermenegildo Batalha, autoriza o Padre José de Linger, Sociedade do Verbo Divino,
e o padre José Bonifácio aparecem como tutores das freguesias de São Pedro Apóstolo, de Cachoeiro, de Itapimirim e de Nossa Senhora da Conceição do Castelo, a erigir as estações da Via Sacra na recém-construída Capela de São Pedro Apóstolo, no lugar denominado Venda Nova. Portanto, em 1912 foi feita a Via Sacra. Esse é um livro dos registros, tá? Da nossa igreja antiga. E o termo de abertura servirá esse livro, que consta de 50 páginas, para nele serem gravadas as atas e determinações das reuniões de zeladores e zeladoras do Apostolado da Oração do Sagrado Coração de Jesus, deste centro de Venda Nova, paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Castelo, 29 de junho de 1923. O vigário, padre Florentino Garcia. A primeira ata da Constituição do Apostolado da Oração. Aos 28 dias do mês de junho do ano do Senhor de 1923, nesta capela de Venda Nova, paróquia de Conceição do Castelo, por ocasião da reza, pelas 3 horas da tarde, presentes e reunidos as pessoas previamente escolhidas e convidadas para formarem parte como zeladores e zeladoras do Apostolado da Oração do Sagrado Coração de Jesus, o que para constar foi lavrado esta ata, que eu, zelador secretário, assino, João Brioski, visto e achado conforme o vigário padre Florentino Garcia. Nesta ata, além das decisões do Apostolado da Oração, a gente vê também muitas decisões no início da nossa igreja. E, com muita frequência, eles chamavam os fabriqueiros para participar das reuniões. Quando foi construir o altar do Sagrado Coração de Jesus, trocar as tabuinhas, porque já estavam apodrecidas. Vocês contam alguma experiência? E qual era a função do zelador? O zelador tinha seus associados, né? Que também fazia parte do Apostolado da Oração. Então, toda vez vinha a intenção de cada vez, né? Sim. Então, o zelador entregava para os associados, como hoje ainda fazem a mesma coisa. Cuidava manter informado do andamento. O encargo dos zeladores, a minha mãe foi zeladora, era angariar sócios para o apostolado, a fim de se reunirem, quando tinha uma reunião por mês, se reuniam e ali eram convocados para fazer orações em grupos. E, sendo sócio, pagavam uma mensalidade e aí compravam os distintivos, as fitas, as medalhas. E as zeladoras estavam sempre atentas nas próprias associadas, que as mulheres procuravam mulheres e os homens, homens. Então as zeladoras estavam sempre atentas se as próprias associadas participavam das reuniões de oração. Era isso que fazia o apostolado. Tem muitas atas aqui que foram feitas por Francisco Falqueto. Ele tinha uma coisa tão forte, o babá que ele criava. Ele era muito joia. Esse negócio de Deus era com ele. Ele era o capitão da turma. Não durou. Sempre que vinha o padre, tinha comunhão reparadora, que todas aquelas que podiam, né? As zeladoras, as associadas, assistiam àquela comunhão reparadora, que era um tipo de oração em reparação de nossos pecados. O jejum era da tarde até a hora da comunhão. A gente jantava e acabou. Os padres distribuíam a comunhão antes da missa para os fiéis poderem tomar um café antes da missa.
porque a missa era tarde, né? Mais tarde, às 9 horas. A gente saía de casa às 5 horas da manhã e vinha com escuro para participar da confissão, depois recebia a comunhão e ia para fora. A igreja oferecia o café lá na cozinha da igreja e um pãozinho redondo, um pãozinho doce. E a gente comia aquilo com uma delícia. Como eram as orações, a missa, a reza, como era que se rezava antigamente? Isso era em latim, né? E o padre virava do altar e as costas pro povo. E ali as comadres, assistindo a missa, ia rezando o texto, né? Porque não entendia nada, né? A única coisa que sabia era o Pai Nosso, porque era recitado em italiano, né? Mas todo mundo sabia. Tinha 2 bancos assim do lado, aqui ficava uma turma de cantores e ali do outro lado. Aqui ficava o Vicente Falqueta, o Vicente Calimán e o Eugênio Calimán. Então cantava revezado, o Veni Creator e tudo. Então cantava Kyrios, Glória, Santo, era cantado em latim. Não entendia patamina, o padre virava para o altar, o Jeremias Calimán era o sacristão de sempre, o Marcelino acendia as velas. A missa era toda em latim, uma virada para o altar. 2 coroinhas de um cada lado. Ele falava, introigo ad altare Dei, a Deus, quilitífica de juventude. Rezava o salmo penitencial, que hoje é substituído pelo canto de entrada da missa. Quando não havia padre, a gente fazia o culto dominical. Depois de medir, às vezes se rezava o terço ou então depois se cantava a ladainha, né, de Nossa Senhora. Conta para nós como que eram as orações na família. Toda tarde era aquele sacrifício latino que eu sabia miserere in cor, sem errar, porque eu de profundi, né? Salve Regina Pater Noster, toda tarde no rezo o texto, toda tarde. E eu lembro que já o senhor liberado de manhã cedo eu ia para a roça, e quando eu ia para a roça já começava a rezar as orações pela estrada fora, até chegar lá no serviço. E era tão bom. E o catecismo, por ordem do Bispo do Espírito Santo, que passou nessa freguesia de São Pedro, no mês de agosto de 1922, mostrou-nos o desejo de que todos ensinassem as orações e o catecismo em língua portuguesa. Alguém de vocês lembra do catecismo ensinado em italiano? O catecismo primeiro era, as orações também começaram quando eu era criança, tudo em italiano. Depois, porque na igreja era o latim, então passaram para o latim. Aí veio o português, mas as orações em casa eram feitas sempre acompanhadas com maior. Por exemplo, de manhã levantava as crianças, enquanto a mamãe fazia a polenta, as crianças todas lá em volta e começavam a rezar as orações do dia. Agora o catecismo era mais à noite. Sim. A gente rezava um pouquinho de catecismo, mas o catecismo era mais na igreja. Sim. Eu me lembro que antes da reza, sempre tinha as catequistas. As primeiras catequistas que eu me lembro foi a Brígida e a Regina, filha do tio Angelino Calimán, que depois foram ser freira, irmã Angelina e irmã Fernanda, que ensinavam o catecismo. Chamava a gente lá para a sacristia e ensinava. Aí depois veio o português. Os pais, muito púdicos, vamos dizer, não gostaram, porque diz que o português era muito esclarecido. Por exemplo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Achavam que aquilo era um escândalo, as crianças saber da onde vinha a criança, da onde nasceu o menino Jesus. Chegou uma época em que os padres recomendaram o catecismo de adultos. E eu me lembro que era feito na parte da tarde, antes da reza das 2 horas, a gente sentava lá dentro da igreja e tinha o catecismo dos adultos. O que vocês ouviram dos pais de vocês, como eram feitos os mutirões? Mas o mutirão era para tudo, para construir igreja, para construir escola, para construir casa para um pobre, para construir, enfim, juntava um monte de gente e eram todos voluntários, não recebiam nada. O aviso era sempre de domingo na igreja. Mas o velho Chico Ferreto, ele que chegava ali e gritava: vamos limpar o cemitério, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu lembro quando eu era criança, por exemplo, aquela mulher Camata, que ficou viúva, ela tinha uma plantação de milho muito grande. Então, eu era criança também, fui também lá ajudar a quebrar o milho, né? Mas fiz aquele mutirão de gente, fui lá ajudar, né? Colher o milho para a junta. Quando se tratava de abrir uma estrada daqui para Castelo, não tinha máquina para fazer a estrada, então se fazia um mutirão. Cada família mandava 1 ou 2 operários com enxadão nas costas, um embornazinho com a marmita. Esse trabalho de mutirão, ele faz parte da vida da comunidade Venda Nova. Quando se tratou de construir o colégio, Padre Cleto arrumou verbas do governo para fazer o colégio, o hospital. Quando era para construir a igreja, era mutirão. Quando era para construir a escola, como construí a primeira escola lá em Banana, era mutirão. Por exemplo, o papai nascido aqui, então ele ficou 40 dias dentro de casa sem poder andar. Foi o pessoal lá em casa fazer os trabalhos da roça, mutirão, juntou lá para fazer os trabalhos da roça, porque o papai não podia, nós éramos pequenos. Além da febre tifo, no início, outros fatos tristes. Eu tinha só um marido, Nós, e a menina do Antônio Toé, só 4. Até os 10 anos eu fiquei sem. A única lembrança que eu tenho da minha infância foi a morte da Aparecida Lourdinha. Todas as famílias que moravam aqui em Venda Nova foram atingidas por essa febre e falavam que era tifo, mas podia ser uma malária. Não havia médico, não havia enfermeiro, não havia ninguém. Quem era o enfermeiro, vamos dizer assim, que cuidava das pessoas doentes antes de chegar ao médico? Era o pai do Olímpio, seu Domingos Peri. Um quartinho que tinha os remédios de primeiro socorro, morteríssimo, você é mesmo, e etc, etc. E ele tinha 2 talais ainda guardados na casa, 2 dicionários, que dava a orientação da doença, o que devia dar, o que não devia dar, entende? Muito interessante, muito. E seu pai era o pai da misericórdia, ia em todas as famílias visitar os doentes. A epidemia do tifo foi uma coisa terrível, que pegou todas as famílias e quase todo mundo. Esse daí já quelaram mais vezes, senhor. Não pio. Volvete, pega uma panela, despeja 1 litro de óleo, embaçou um cobertor, encharcou com aquele óleo quente, botou debaixo do menino, enrolou ele todo, ele já não respirava mais.
Aí quando foi daí umas horas, o menino começou a respirar mais. Aí, Meno, chamava-se o padre Meno, né? Era domingo. Meno, vou ser santo de milagre. Além do tipo, fui atingido também chamada febre varil. Fatos tristes da vida da comunidade acontecia muito porque não havia recursos, havia gente que morria por causa de uma mordida de cobra, por causa de uma mordida de cachorro zangado. Vocês lembram de algum fato que trouxe muita alegria no início da primeira comunidade? A decreto foi né? O primeiro padre começou a chover. Então o padre decreto da pescada fora, demorou muito para chegar aqui. Mas depois, na hora que ele chegou com a mãe, um cada lado, era uma choraria do povo, de alegria. Primeiro gente, uma pessoa que saiu daqui, né, fui decorar alegria, uma alegria, porque nós fizemos outro dia de festa. Um que me marcou muito foi a primeira visita do bispo diocesano aqui em Venda Nova, que foi Dom Luiz Scorteganha. Sim, é verdade. Ele veio na inauguração da igreja, que foi a segunda igreja construída. A inauguração foi em 1936 e eu fiz a primeira comunhão nessa data. Os fiéis esperavam o bispo com a bandeirinha na mão, então a mamãe mandava a gente cortar o talo de samambaia para pregar as bandeirinhas e depois a gente vinha à igreja com as bandeirinhas para receber o bispo. Saber de vocês como e quando teve início essa cantarola que acontece após as celebrações aos domingos, porque eu acredito que nós precisamos de registrar até por questões, né, da gente dar continuidade, que a gente acha tão importante essa reunião que acontece após as celebrações. Desde o começo, o pessoal não saía da igreja e ia embora para casa não, eles ficavam ali batendo papo, trocando ideias, jogavam bocha. Então depois da missa o pessoal continuou aquele costume de se reunir para debater alguma ideia. Ali se fala sobre tudo, sobre o andamento da construção da igreja, sobre quem vamos colocar para ser da comissão da igreja, os fabriceiros. Hoje eles quando jogava bocha, então, eles já ficavam jogando, como tinha que jogar baralho, né? Eles que jogavam bocha. Então aí eles começavam a cantar ali. Surgiu por isso, viu? Então continuou sempre fazer. O povo aqui de Menor cantava muito, então tinha o tal de Antônio Calimã. Como eles não sabiam escrever direito, mandaram o Domênico Carlieri, que morava lá em Sapucaia, escrever os cânticos que ia cantar aqui em Menor, porque tem todos os cantos que eles cantavam em 1914 para frente até. Cantava, então, gostava muito de cantar. Era cantado pelos homens e pelas moças. Cantava juntos, cantava aquelas canções bonitas pra caramba. Resultado do galo, quanto tempo? Ele fazia o galo, inteirava para fazer a festa, inteirava ele no chão, embarava o joelho de uma pessoa e rodava ele para todo lado, assim, para desnortear ele, para depois ele dar para cá na cabeça do galo. O homem, uma vez estava lá no chão, ele gritava assim, dai, o galo estava lá. Lá no Pico da Páscoa,
jogar moeda, nossa senhora, na frente, ficava um pão na igreja. Como que eram feitos os leilões antigamente? Cada domingo tinha uma localidade, né? Um dia era Labrinha, um domingo era Labrinha, outro domingo Bananeira, outro domingo Tapé, outro domingo Bernanova, né? E dava muito melhor. Dava muito legal. Só não podia trazer uma melancia. Então, esse momento de hoje foi de uma riqueza enorme para nós. Essa história, com certeza, ela vai ficar registrada, né? Porque vocês são pontes. Houve o alicerce, que foram os pais de vocês, os avós que vieram e que construíram o alicerce. E vocês são essa ponte que trouxeram essas informações para nós. Recordamos o que nossos pais nos deixaram em matéria de fé, de religião, de orações e tudo. Eu acredito que se nós todos seguíssemos o exemplo de nossos antigos, o mundo seria bem melhor. E agradecer a Deus pelo que os nossos antecedentes nos deixaram de exemplo. O país que não tem história, o estado que não tem história, a família que não tem história, está acabada. Então, eu acho que para mim hoje aqui foi um dia que eu pude dar um depoimento e que eu vivi o passado. Eu quero ressaltar o papel importante da família. Eram famílias católicas, bem formadas, então elas passaram esses ensinamentos para os filhos, através do catecismo, através das orações diárias que se faziam, e nós não podemos perder isso hoje. E nessa história toda, o que a gente percebe? A família, que foi a base de tudo, que manteve a religião e formou comunidades, né? Hoje a gente tem as comunidades com bastante dificuldade, mas a gente viu o início de tudo. E na comunidade, o que se desenvolveu? Todo mundo vinha na igreja para rezar, mas como o senhor Olímpio disse também, tinha outras famílias que estavam preocupadas com outras coisas, o comércio, como que cresceu Venda Nova, né? O lazer na comunidade, como que ele começou e como que ele cresceu. E a igreja foi o centro de tudo, né? Dos mutirões, desse trabalho voluntário, tudo teve um começo, né? Aquele botequinho que tinha lá, como começou aquela cantarola, né? E era o lazer que eles tinham. Me sinto muito feliz de poder estar aqui nesse momento ouvindo a história de Venda Nova. Histórias que ficarão para os nossos netos, bisnetos, né? Principalmente de vocês. E em nome da nossa igreja, muito obrigada.